Lucas capítulo 9, versículo 18. Diz o seguinte, Lucas 9, 18. Certa vez Jesus estava orando, em particular, e com ele estavam seus discípulos. Então lhes perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? Quem as multidões dizem que eu sou? Amém? Feche seus olhos nesse momento. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus amado, Pai querido, Pai santo, nós queremos te louvar nessa noite. Queremos bendizer ao Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, eu me escondo atrás da tua cruz, atrás do sangue de Jesus, debaixo da direção e condução do Espírito Santo. Venha nos direcionar, venha nos guiar nessa noite, segundo a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quem o povo diz que eu sou? Foi uma pergunta que Jesus fez naquele dia, naquele momento, porque estava acontecendo várias coisas. Essa pergunta que Jesus faz não foi uma pergunta aleatória, não foi uma pergunta de repente retórica, não foi uma pergunta simplesmente porque Jesus queria puxar papo com os discípulos e não tinha ali o que falar. Essa pergunta ela foi muito pertinente e o momento era importante, o momento era crucial, essa pergunta. Essa era uma questão que outras pessoas, na verdade, já estavam levantando a respeito aí da identidade de Jesus, a identidade dele, da sua vida e dos seus propósitos. Várias pessoas já estavam perguntando, porque a essa altura várias coisas estavam acontecendo. Jesus naquele momento, naqueles dias ali, estava trazendo um alvoroço. Havia ali um alvoroço naquela região. Havia ali uma grande especulação, né, naquele meio, porque Jesus estava trazendo algo novo, estava acontecendo uma série de situações as quais as pessoas estavam atônitas por tudo aquilo que estava acontecendo. Algumas pessoas fizeram essa pergunta, por exemplo, algumas delas está em Lucas 5, 21, que quem fez essa pergunta, ou quem fizeram, foram os fariseus, né? Eles já haviam feito essa pergunta sobre a autoridade de Jesus, quando foi para perdoar pecados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar, quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Então, naquele momento que Jesus ele ora por aquele homem, aquele coxo, e aí diz, olha, os seus pecados estão perdoados. E eles fazem esse questionamento, mas quem é esse homem? Quem é esse que está dizendo que perdoa pecado das pessoas? Quem é que pode perdoar pecados senão somente Deus? Então, eles estavam, como diz a linguagem bíblica, estavam arrazoando em seus corações, estavam com seus corações ali, sabe, inquietos com isso que Jesus estava fazendo. Uma outra pessoa que levantou, perguntou sobre a identidade de Jesus, interessante que foi o próprio que seria, ou que foi aquele que seu anunciador, foi o seu arauto, que foi João Batista. João Batista também manda mensageiros lá em Lucas 7, 20, a respeito de Jesus, né? Lucas capítulo 7, versículo 20, o que diz, né? Eu vou estar trabalhando sempre dentro de Lucas, amém? Lucas 7, 20, cadê João? Né? De repente, ele envia mensageiros para Jesus, dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram, João Batista nos enviou para te perguntarmos, és tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar algum outro? Então, João ele estava ali inquieto. A sociedade estava inquieta. As pessoas estavam inquietas. Estavam vendo tudo aquilo que estava acontecendo. E todos ali ficavam inquietos. Outra pessoa, outras pessoas que levantou aí, fez essa pergunta. Outra pessoa que ficou atônita com as situações que estavam acontecendo foram os discípulos. Ali quando Jesus está naquela tempestade, né, e acalma aquela tempestade em Lucas 8, 25. Vai lá, João. Lucas 8, 25. Onde está a sua fé? Jesus pergunta para eles, né? Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros, quem é este? Que até o vento e as águas dá ordens e eles lhe obedecem. Essas pessoas, irmãos, eles estavam, sabe? Imagine você, se você estivesse dentro desse mesmo contexto, nessa mesma situação, nessa mesma realidade que eles estavam ali. Os camaradas estavam ali simplesmente atemorizados.
estavam angustiados. E eles acordam Jesus angustiados, profundamente angustiados e certos de que morreriam. E Jesus, ele estava, a gente conhece muito bem esse versículo, Jesus estava ali dormindo, descansando na proa do barco. E eles acordam Jesus e diz: mestre, estamos a perecer. E Jesus, na calma que ele sempre teve, Jesus, no domínio da situação que ele sempre teve, simplesmente a Bíblia fala que Jesus, ele levanta e diz: vento, acalma-te, mar, aquieta-te. E aqueles homens ficam atemorizados porque percebem que imediatamente a ordem de Jesus, a natureza física, a natureza, ela obedece. E eles perguntam: mas quem é esse? Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Eu acho muito interessante, irmãos, por isso que a gente ficou, porque várias dessas passagens estão registradas em Mateus, estão registradas em João, estão registradas em Marcos. Mas é muito interessante essas passagens registradas a partir do ponto de vista de Lucas. Porque Lucas, na verdade, ele não foi testemunha ocular dos fatos. Ele viveu ali no primeiro século ali e tal também. Isso aqui foi escrito no primeiro século, Mas ele foi um investigador. E ele começa o capítulo 1, versículo 1 de Lucas, falando o seguinte, arremetendo a um certo Teófilo, e diz o seguinte: olha, Teófilo, eu fiz, muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos. Pode deixar. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. Pode seguir. Conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Vai lá. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Ou seja, ele estava se dirigindo aí a uma autoridade, alguém de renome, alguém importante. E ele vai dizer o seguinte, que ele cuidadosamente, minuciosamente, ele investigou. Então, ou seja, ele não simplesmente baseou-se nos relatos dos discípulos, mas muito provavelmente ele, por ser um investigador, alguém que estava ali investigando, sabendo os fatos, e certamente ele estava arremetendo a alguém que era importante, então ele com certeza teve o cuidado de não trazer ali uma informação que não fosse verídica, porque uma vez que você é incumbido de fazer uma investigação para alguém que é importante, alguém que de repente uma certa determinada autoridade, você vai ter cuidado de trazer todos os fatos minuciosamente para que você não corra o risco de levar uma inverdade e isso ter problema para você. E a Bíblia vai dizer, Lucas vai dizer que ele cuidadosamente, minuciosamente, ele averigou e investigou todos os fatos. Então isso que nós estamos lendo hoje é resultado tanto daquilo que os outros apóstolos, testemunhas oculares, relataram a respeito da vida de Jesus, e de um outro escritor que, além de pegar todo o material que os outros apóstolos haviam escrito, ele teve o cuidado de averiguar, porque estava ali no enfervecer da situação, era nos primeiros décadas dos acontecimentos, então certamente eles foram atrás de pessoas, foram atrás de fatos, foram atrás de outras pessoas que viram isso. E Lucas vai nos trazer que os discípulos testemunharam que após ver esses acontecimentos ficaram atônitos, ao ponto de dizerem: quem é esse homem? Quem é esse homem? Quem pode ser esse homem? Que até o vento e o mar lhes obedecem. E olha que esses discípulos já estavam caminhando com Jesus. Olha que esses discípulos andavam com o Senhor. Mas é interessante que dia após dia eles iam ficando cada vez mais atônitos, porque dia após dia Jesus os surpreendia cada vez mais. Uma outra pessoa que fez aí menção a Jesus foi Herodes. Lucas 9:9. Quando Jesus ele começa, o ministério de Jesus começa a tomar força logo após a morte de João Batista, E aí Herodes vai falar o seguinte: mas Herodes disse: João eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Ou seja, todo mundo estava interessado em saber quem era Jesus. Jesus ele trouxe alvoroço em todas as pessoas, em todas as camadas da sociedade, de todos os níveis, em todos os lugares daquela região.
Jesus trouxe um verdadeiro alvoroço social, uma comoção social. Havia uma grande especulação a respeito de quem era Jesus. A essas alturas, Jesus já havia feito coisas extraordinárias. E aí, simplesmente folheando a Bíblia, eu peguei aqui algumas coisas que eu não vou pedir João, porque os textos são grandes, eu vou só citando, né? Lucas, como pesquisador dos fatos e vida de Jesus, fez os seguintes registros. No capítulo 4, nós temos aqui, capítulo 4, versículo 35 ao 36, nós temos aqui a cura do endemoniado de Cafarnaum. Lucas 4, 40 ao 41, pessoas ao serem curadas por Jesus, declaravam que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Lucas 5, versículo 1, nós temos ali a pesca maravilhosa, né? Onde Jesus ele faz aquele milagre maravilhoso publicamente e aquela pesca maravilhosa. Lucas 5, 12, nós temos a cura de um leproso. Lucas 5, 17, a cura de um paralítico em Cafarnaum. Lucas 6, 6, a cura do homem da mão ressequida. Lucas 6, 17, Jesus cura muitos enfermos. Lucas 6, 20 ao 49, o sermão onde as pessoas se maravilham de suas palavras. O sermão público, onde as pessoas simplesmente diziam, mas que autoridade. As pessoas se maravilhavam com aquilo que Jesus dizia. Mas não apenas com o conteúdo que Jesus transmitia, mas a verdade que ele transmitia nas suas palavras, né? Depois nós temos Lucas 7, versículo 1, a cura do servo. Isso aqui é importante. Lucas capítulo 7, versículo 1, nós temos aqui a cura do servo de um centurião romano. Ou seja, aqui já não é mais uma situação de uma pessoa qualquer. Jesus, ele curou o servo de um centurião, de uma autoridade, de um oficial romano. Amém? E isso foi um fato. Aí mais adiante, né? Lucas 7, do 11 ao 17, a ressurreição do filho da viúva de Naim. E isso aqui se deu não a portas fechadas. Isso aqui se deu não num ambiente fechado. Isso aqui se deu no meio de uma situação, havia ali um alvoroço, Jesus estava entrando, enquanto Jesus estava entrando em Jerusalém, a viúva de Naim estava trazendo o seu filho em havia ali uma comitiva que havia com ela, uma comitiva fúnebre, e Jesus se encontra com aquelas pessoas ali naquele momento, e ali a cura do filho daquela viúva, publicamente falando, né? Então nós temos aqui várias situações. Nós temos aqui Lucas 8, 22, Jesus acalma a tempestade e deixa os discípulos perplexos, aquele texto que nós acabamos de ler. Lucas 9, 43, a cura da mulher do fluxo de sangue. Lucas 8, 49, nós temos uma outra autoridade, a ressurreição da filha de Jairo. Quem era Jairo? O chefe da sinagoga. Ou seja, eram pessoas importantíssimas naquela época. Lucas 9, 10, a primeira multiplicação dos pães e peixes. Então, ou seja, quando Jesus ele chega para os discípulos, que a gente já está aqui no 9, 19, quando a gente chega a essas alturas do campeonato, quando a gente chega nesse momento, muitas coisas estavam acontecendo. Muitas coisas estavam acontecendo. E não tinha mais como segurar a realidade da identidade de Jesus. E é interessante que em muitos momentos as pessoas falavam, esse é verdadeiramente o Filho de Deus, e Jesus falava, não fala isso. E a pergunta é, por que Jesus fala assim, não fala isso? Porque Jesus não queria influenciar as pessoas com falácias. Jesus não queria que as pessoas entendessem quem ele era por persuasão de outras pessoas. Por isso que toda vez que alguém fala assim, ele é o Filho de Deus, Jesus fala assim, não fale isso. Guarde para si, mas não conte para ninguém ainda. Jesus queria que cada uma dessas pessoas visse, visualizasse, tivesse a sua experiência. O Evangelho, irmãos, é muito mais do que palavras soltas ao vento. O Evangelho é experiência. É experiência. Nós precisamos ter as nossas próprias experiências com o Senhor. Cada um de nós precisamos ter as nossas experiências. Sabe? Cada um de nós precisamos ser tocados por Jesus de uma forma especial e particular. Amém? Então, havia tudo isso aqui naquele momento.
De acordo, e aí no versículo 19, agora João 9:19, após Jesus fazer aquela pergunta, 9:18, Jesus faz aquela pergunta, né? Quem, volta lá para 18. Jesus e tal, e aí o finalzinho. Quem as multidões dizem que eu sou? E aí Jesus vai para os discípulos. Porque já havia um alvoroço, já havia um rebuliço. Muita gente estava dizendo que ele era muita coisa. Muita gente estava dizendo que ele era uma coisa e outra. E Jesus chega para os discípulos e fala assim: olha, quem a multidão está dizendo que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. Ou seja, muita gente ali tinha muita opinião. De acordo com o relato dos discípulos, ninguém tinha a ideia real de quem de fato Jesus era. Ou então, poucas pessoas tinham de fato uma ideia real de quem Jesus era. E aí, irmãos, não é diferente dos dias de hoje. Já passou-se 20 séculos. Já praticamente já tem quase 2000 anos esse fato. E é interessante que até hoje muita gente não tem de fato uma ideia real de quem de fato Jesus Cristo é. Muitas pessoas não têm uma ideia de fato verdadeira de quem Jesus é. Nós temos uma facilidade muito grande de formular teses sem conhecer de fato o fato. A gente tem uma facilidade muito grande. Ah, eu acho que ele é tal coisa. Ah, eu acho que ele é fulano. Eu acho que, né? Como diz lá o texto. Ah, eu acho que ele é Elias. Outro, não é Elias, não. Pelo perfil dele, eu acho que não é Elias, não. Ele tem mais o perfil de João Batista, né? E tal. No outro, não, eu creio que ele é Jeremias. O outro, não, ele deve ser um dos antigos profetas que voltou à vida. Então, cada um tinha uma interpretação, cada um tinha uma ideia, cada um fazia uma leitura. E hoje não é diferente. Existem muitos pensamentos por esse mundo afora a respeito de quem é Jesus Cristo de fato. Muitos dizem que ele foi um profeta de Deus. E a grande maioria das religiões vão dizer isso. O fato do Jesus histórico é inegável. Não há como negar o Jesus histórico. Ninguém pode negar isso. O Islã tem uma ideia de quem Jesus Cristo é. Se você for para o budismo, eles também têm uma ideia de quem Jesus Cristo é. E na maioria das religiões, eles entendem que Jesus, como figura histórica, de fato existiu, é impossível negar isso. E para a maioria das pessoas vão dizer o seguinte: Jesus, ele foi um profeta de Deus, né? Ou seja, um porta-voz da mensagem do Senhor aos homens. Alguns outros vão dizer que Jesus, ele foi um revolucionário. Não, Jesus, ele foi um revolucionário. Porque ele trouxe uma revolução na sua época. Ele revolucionou as ideias da sua época. Ele trouxe ideias inovadoras para a sua época. Ideias completamente revolucionárias para a sua época. Por causa de sua mensagem. Bem diferente do discurso da sua época. Então, Jesus Cristo, ele foi um revolucionário. Outras pessoas vão dizer o seguinte: ah não, ele foi apenas alguém que buscou mudar a sua sociedade. Jesus, ele foi um homem bom, uma boa pessoa, um homem à frente do seu tempo, um homem que buscou, um homem político, uma pessoa que, né, buscou ali mudar a sua sociedade na época. Mas falhou, pois foi crucificado. Então, existem muitas ideias de quem Jesus Cristo foi, se a gente for por aí fora. Hoje em dia, para muitos, Jesus é tão somente um santo, entre centenas. Tem tantos santos por aí. Jesus é apenas mais um, entre muitos outros. Ou um Deus, ou, né, um Deus com letra minúscula, né? Ou, de repente, como um orixá, um guia, um mensageiro dos cristãos protestantes. Assim como Buda, Oxalá, Maomé, né? Então, Jesus simplesmente é o Deus dos cristãos protestantes. Assim como Oxalá, ele é ali, né, a entidade maior da Umbanda, das religiões afrodescendentes, assim como Maomé, que foi um profeta, assim como Buda. Então Jesus simplesmente ele é a representação dos cristãos. Então é apenas mais um, entre tantos outros. Para outros, Jesus é uma ideia a ser desconstruída, não é? Dessa sociedade que a gente ouve falar muito hoje, chamada sociedade judaico-cristã.
Então, Jesus hoje, o cristianismo hoje é uma ideia. Uma ideia que precisa ser desconstruída. Porque em nome de uma sociedade mais livre, uma sociedade mais aberta, uma sociedade mais liberal, e o cristianismo, na verdade, ele é um entrave às ideias liberalistas. Então, Jesus e o cristianismo é uma ideia a ser desconstruída. Vamos voltar lá para o versículo 20 e o 21 do capítulo 9 de Lucas. E Jesus ele vai chegar para os discípulos e fazer a seguinte pergunta: e vocês? O que dizem? Perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Até aí. Só até aí. Irmãos, a gente tem uma ideia exata e real de quem Jesus Cristo é? Jesus ele esperou os discípulos contarem, falar, olha, alguns dizem que é alguém, tal, falou que é fulano, beltrano, né? E Jesus disse o seguinte: ok, essa é a opinião do mundo que não me conhece. E para vocês? Diante de tudo que tem experimentado e vivenciado, quem sou eu? Pergunta para quem está do seu lado, quem é Jesus? Pergunta para o outro irmão, quem é Jesus? Você pode responder para ele? Você pode responder? Então responda. Essa parece ser uma resposta óbvia e fácil. Parece ser óbvia para a gente, né? A gente tem ela na ponta da língua. Mas não é. A gente pode até ter. Sabe? A gente pode até pronunciar. Mas não é a resposta fácil de se dar. Não é tão óbvia assim, não. Com a mente, a gente pode até ser fácil pronunciar. Mas com o coração, com o entendimento real, não é tão fácil assim. Jesus é para você aquilo que você busca e enxerga nele. Quando eu estava escrevendo isso aqui, o Espírito Santo me deu algumas coisas. Eu falei assim, rapaz, legal, gostei. Jesus é para você aquilo que você busca e enxerga nele. Esse é o problema. Porque a gente projeta em Jesus a nossa perspectiva. E muitas vezes a gente não tem uma busca real de quem de fato ele é. Para alguns ele é uma resposta. Eu vou na igreja buscar uma resposta. Então para alguns Jesus ele é a resposta. Né? Então a expectativa que faz com que você se dirija a ele é uma pergunta que você tem, uma inquietude que você tem, e você precisa de ter essa resposta. Então você se dirige a Jesus buscando essa resposta. Para alguns outros, Jesus é uma chave para solucionar algum problema. Né? Eu preciso resolver um problema, então vou me recorrer a Deus. A solução de alguma dificuldade, né? Para outros, Jesus é um curandeiro. Está com dificuldade, está com a luta, está com a enfermidade. Não, eu vou até a igreja, eu vou buscar Deus, porque eu estou doente, eu estou com enfermidade. Então, para alguns, Jesus é simplesmente um curandeiro. Para outros, Jesus é um guru. Não, eu preciso de sabedoria, eu preciso ter entendimento, eu preciso, né? Então, eu vou buscar Jesus, é um guru. Ele é aquele que vai me dar as dicas de ter uma vida vitoriosa. E aí a gente cria aquelas propagandas, né? Aquelas propagandas bem assim, marketing top, né? As 7 respostas de Deus, né? As 7 chaves e tal, né? Outros, talvez a mais próxima, ele é o expiador dos nossos pecados. Então, você busca Jesus para ele expiar você, né? Ou seja, te lavar dos seus pecados, como aquele que vai te libertar, o libertador do inferno. Não, eu morro de medo de ir para o inferno. A gente estava falando hoje de manhã na escola bíblica e Kátia falou a respeito de alguém que ela tem falado assim de Jesus para essa pessoa, e essa pessoa não quer muito, mas quando ela fala do inferno, a pessoa morre de medo. Então, para alguns, Jesus é esse aí. Ele é o libertador do inferno. Não, vou buscar a Deus, porque misericórdia, eu morro de medo para o inferno. Eu não quero morrer e ir para o inferno, não.
Então vou buscar Jesus, ele é o libertador do inferno. Outra pérola que o Espírito Santo me deu. Sua compreensão de quem é Jesus não pode ser projetada baseada na sua necessidade. Mais uma vez. Sua compreensão de quem é Jesus não pode ser projetada baseada na sua necessidade. Porque senão você sempre vai buscar Jesus, em Jesus, a resposta da sua necessidade. Muitas vezes a gente não compreende quem é Jesus por conta disso. Esse, na verdade, é o grande problema do mundo que nós vivemos hoje. Esse é o grande problema do nosso mundo. Idealiza um Jesus de acordo com suas conveniências. E cada vez mais se distancia do Jesus real. Não é? Por exemplo, Jesus, o Jesus do catolicismo, o Jesus do protestantismo, o Jesus do Islã, o Jesus do espiritismo, o Jesus da Umbanda, o Jesus da prosperidade, da Universal, né? O Jesus da cura, da Mundial, o Jesus da rosa ungida, o Jesus das 7 unções. Então, cada um pega Jesus e dobra no seu marketing e projeta essa ideia. E as pessoas que vêm até Jesus, elas vêm baseadas nessa propaganda. Para você pegar um peixe, você dá a isca que ele quer. Só que com gente não é assim. Com gente não é peixe assim, dessa forma não é. A gente até usa essa ideia, né, nas nossas campanhas de missões, usa a isca certa. A gente tem que ter cuidado com isso. Porque muitas vezes a gente pode trazer a pessoa com ideia errônea de quem de fato Jesus Cristo é. Eu entendo as campanhas que a gente faz. A campanha da cura, isso é legal. As pessoas vêm e são curadas, uau. Mas simplesmente a ideia que ele tem de Jesus é simplesmente um Jesus que cura. Irmãos, nós somos renovados. A bandeira da nossa convenção é a renovação espiritual. Ou seja, nós cremos, nós temos o culto de quarta-feira, que a gente trabalha isso, sabe? Nós cremos que Jesus é aquele que pode abrir portas. Eu creio nisso, a gente ora por isso. Nós cremos que Jesus é aquele que pode curar enfermos. Temos visto isso acontecer aqui na igreja, pessoas têm sido curadas. Nós cremos que Jesus é aquele que pode abrir portas de situações difíceis. Isso é bíblico, está na palavra de Deus, nós temos visto nos nossos dias. Mas essa não deve ser a ideia que nós temos de Jesus. Entende? Uma coisa é aquilo que ele pode fazer, é aquilo que ele faz nas nossas vidas. Outra coisa é a expectativa que nós projetamos nele de quem de fato é. Porque se nós atrairmos as pessoas com essa ideia, nós podemos correr um risco de termos pessoas aqui na igreja que serão curadas, de pessoas prósperas e pessoas que irão para o inferno. Sabe por quê? Porque a única forma de ir para o céu é reconhecendo que nós somos pecadores e Jesus é nosso Salvador. Entende isso? Então a gente precisa ter isso em mente. E a resposta de Simão é interessante. Agora a gente não vai usar Lucas não. A gente vai para Mateus. Mateus 16, João. Mateus 16. Não, você colocou Marcos. Mateus 16. Isso. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O versículo 17, Jesus vai responder: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. A gente precisa entender isso, irmãos.
de quem de fato Jesus Cristo é. Amém. Você só terá clareza do sentido de sua vida se tiver uma compreensão exata de quem Jesus é e qual é o seu propósito para a sua vida. Você só vai ter uma compreensão exata na sua vida, do sentido da sua vida, se você entender quem Jesus Cristo de fato é. Não o que Ele pode fazer. O que Ele pode fazer, eu creio. O que Ele pode fazer, eu creio. Ele pode curar, Ele pode libertar, Ele pode salvar, Ele pode ressuscitar mortos, Ele pode abrir portas. Essa igreja é um exemplo disso, irmãos. Essa igreja é um exemplo do que Deus pode fazer. Especialmente vocês que são os mais velhos, que acompanham o pastor Josué, quando aqui ainda era uma pedreira. E a gente olha para esse tempo bonito hoje, não há uma outra explicação de estarmos em meio a uma colina de tanta pedra, e hoje a gente está dentro de uma construção como essa. Não há uma outra explicação senão o poder e a graça e a misericórdia de Deus. Esse lugar é uma prova do poder maravilhoso de Deus. Mas a gente deve buscá-lo não pelo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é. Jesus Cristo, Jesus Ele é o Cristo. Cristo fala de sua missão: salvar e resgatar o perdido. Essa é a sua missão. A missão de Jesus qual é? Curar enfermos? Não. A missão de Jesus é abrir portas? Não. A missão de Jesus é abençoar? Não. A missão de Jesus é restaurar casamentos? Não. A missão de Jesus é fazer maravilhas? Não. Embora Ele faz isso. E nós cremos nisso. Mas a missão principal dele não é essa. A missão dele é Cristo. Aquele que foi ungido com uma missão específica. E a missão específica de Jesus foi salvar o perdido. Então, Pedro vai dizer: tu és o Cristo. Mas a segunda parte da resposta de Pedro vai trazer um entendimento muito infinitamente maior de quem Jesus Cristo é. Ele vai dizer: tu és o Cristo. Fala da sua missão. E ele vai complementar e dizer: o Filho do Deus vivo. Aleluias. O Filho do Deus vivo. O que isso quer dizer? Ele é o nosso Deus, o nosso Rei e o nosso Senhor. Ele é o meu Deus. Jesus, Ele é o meu Deus. 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 Ele é o meu Rei. Ele é o meu Senhor. O Senhor da minha vida. A minha vida pertence a Ele. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo pertence a Ele. Quem nós somos depende dEle. Quem nós somos pertence a Ele. Irmãos, nós precisamos ter isso muito bem claro na nossa mente. Apesar de muitas vezes, didaticamente falando, nós temos isso, mas muitas vezes a gente não vive isso. E nós vendemos uma propaganda enganosa de quem de fato Jesus Cristo é. E isso faz com que as pessoas não se aproximem de Jesus pela razão real e verdadeira. Eu digo nós quem? Nós, no sentido geral. A gente precisa entender isso. Apesar de tudo que Jesus Cristo pode fazer, e Ele deu essa autoridade. Ele disse: olha, vão, ide por todo mundo. Em meu nome vocês expulsarão demônios. Em meu nome vocês tocarão em serpentes e não morderão vocês. Em meu nome vocês curarão enfermos. Em meu nome vocês orarão e coisas acontecerão. Essa é a nossa missão, não é a missão de Jesus. Quem faz? Quem cura enfermo? Somos nós. A heresia, calma, explica. Quem expulsa demônios? Somos nós. Porque Jesus já nos deu essa autoridade. Ele delegou isso para a gente. Vão, em meu nome, vocês vão. Ou seja, é como se você tivesse uma procuração em nome de Jesus. E você pode fazer qualquer coisa. Eu comprei meu carro. Meu score era baixo e tal. E eu comprei o carro no nome do meu irmão. Só que a gente foi lá no fórum, no cartório. E a gente fez uma procuração universal. Ou seja,
Eu comprei o carro, meu irmão tirou para mim, financiou para mim. E aí a gente fez uma procuração, onde eu tenho todos os poderes sobre o carro, ou seja, eu tenho procuração universal sobre o carro, de resolver qualquer tipo de problema, de tudo quanto é jeito, comprar, vender e tal. Jesus nos deu uma procuração universal. Em meu nome, vocês vão fazer tudo isso. Em meu nome vocês vão curar enfermos, em meu nome vocês vão ressuscitar mortos, em meu nome vocês vão fazer milagres e maravilhas. É a missão de vocês, essa é a missão sua. Mas a ideia, a missão de Jesus é outra. Jesus, Ele é aquele que veio nos salvar. E sobretudo, a base do nosso relacionamento com Ele não pode ser aquilo que Ele pode fazer por mim. A base do meu relacionamento com Jesus não pode ser aquilo que Ele pode fazer por você. A base do seu relacionamento com Jesus não pode ser aquilo que Ele pode fazer pela sua casa, pela sua família. A base do seu relacionamento com Jesus tem que ser, eu vou colocar de trás para frente. Segunda, aquilo que Ele já fez. Ele morreu na cruz para te salvar. Ele morreu na cruz para te libertar. Ele morreu na cruz para te dar vida eterna. E aí, voltando à primeira, Ele é Deus. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor da sua vida. Então a base do nosso relacionamento com Ele tem que estar fundamentado sobre esses dois princípios. E assim sendo, irmãos, quando a gente compreende isso, quando a gente entende isso, a gente consegue tocar a vida das pessoas. A gente consegue ir até as pessoas e tocá-las de uma forma profunda. Porque a gente entende isso, e a gente vive isso, e a gente fala isso com verdade. E isso está ardendo dentro de nós. Jesus, Ele nos chama. Patrick estava ministrando louvor aqui, e ele falou algo interessante. Deus, que possamos fazer a diferença lá onde a gente estiver lá fora. Mas a gente só vai conseguir fazer a diferença se a gente ter esse entendimento. Nós só vamos conseguir fazer a diferença se nós tivermos essa compreensão de quem Jesus Cristo é. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o dono da minha vida. Ele é o meu dono. Aleluias. Eu creio, irmãos, que esse vai ser um ano extraordinário. Foi o ano passado, né? Mas de coisas extraordinárias para as nossas vidas. Deus, Ele tem gerado algo muito especial. No momento oportuno, o pastor Josué vai estar ministrando, vai estar trazendo. Ele já começou no último domingo que ele ministrou, estava acompanhando, assim, estava lá pela web. Mas tem coisas mais que Deus colocou no coração dele, vai estar compartilhando com a igreja. Mas a gente só vai conseguir, irmãos, ir adiante se a gente entender isso. Dentro da juventude a gente tem um projeto esse ano. O nosso tema é chamados para ir além. E ontem a gente trouxe uma palavra assim, um pouco confrontativa, uma palavra de confronto. Porque a gente só consegue dar um passo adiante quando nós somos confrontados conosco mesmo. E nós somos desafiados a vencer os nossos obstáculos. Então a gente só vai conseguir tocar a vida das pessoas de fato e de verdade se a gente entender esses princípios tão básicos. Mas muitas vezes a gente esquece deles. De que Jesus, Ele é meu Deus. Ele é o meu Senhor. Ele é o Senhor da minha vida. Jesus é a pessoa mais importante da minha vida. Jesus tem que ser a pessoa mais importante da sua vida. Fique tranquilo, Jesus não vai querer que você deixe de amar sua família, deixe de amar seus parentes, deixe de amar seu filho, nada disso. Sabe uma coisa interessante que quando você aproxima do fogo, quando você aproxima do fogo, quanto mais você aproxima do fogo, você sente menos frio. Não é verdade? Quanto mais você se aproxima do fogo, você sente menos frio. Quanto mais você se aproxima de Deus, o fogo dele te aquece. E sabe uma coisa interessante, um princípio interessante, porque a gente sente frio, sente calor? Tudo está dependendo do que está dentro. Já reparou que quando a gente está com febre, a gente sente frio? A gente está morrendo de calor por dentro. O que a gente quer? Geralmente quando a gente está com febre, o que a gente quer é fundar debaixo de uma coberta. Uma vez eu estava conversando com o Henrique, meu primo, ele disse que quando ele teve febre, ele estava na casa lá sozinho, morrendo de febre lá com dengue, e ele disse que abriu o chuveiro, entrou debaixo do chuveiro, água gelada para não morrer. Porque ele sabia que se ele continuasse com aquela febre, ele ia morrer. Mas, na verdade, quando a gente está com febre, a gente deseja estar debaixo de quê? De uma coberta para poder... Ou seja, aquilo que está dentro reflete ao contrário que está lá fora. Quanto mais você coloca Deus como prioridade na sua vida, você coloca Deus acima da sua família, você coloca Deus acima dos seus parentes, você coloca Deus acima do seu filho, da sua esposa, isso não significa que você vai amá-los menos.
Isso vai significar que você vai transbordar do amor de Deus na sua vida e passar a amá-los ainda mais. Porque você está aproximando da fonte do amor, que é o próprio Deus. Entenda isso. Quanto mais você abre mão de algo por Deus, mais daquilo você vai ter. Jesus aí falou, aquele que quiser achar sua vida, despreze-a e você vai ter mais. Mas aquele que amar a sua vida mais do que a mim, vai perdê-la. Então quanto mais você se aproximar de Deus e colocar Deus como prioridade na sua vida, as outras coisas virão com naturalidade. O que Jesus falou? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E como consequência disso, naturalmente as outras coisas serão acrescentadas. É natural. Ponha Deus como prioridade. Ponha Deus no seu devido lugar como Deus da sua vida. E as outras coisas virão com naturalidade. Amém? Eu queria convidar você a fechar os seus olhos agora. Aleluia, Jesus. Feche seus olhos nesse momento. E eu queria convidar você a fazer uma reflexão nessa noite. Como é que está o nosso relacionamento com o Senhor? Será que a base do nosso relacionamento está... Ah, não, eu vou vir para a igreja porque eu tenho que prestar contas, eu tenho que ter compromisso e tal. Porque senão os meus líderes vão cobrar. Deixa eu dizer uma coisa para você. A gente tem que amar os nossos líderes. A gente tem que amar os nossos líderes. Amar os nossos pastores. Não porque eles são mais importantes na nossa vida, mas é consequência do nosso amor por Jesus. A gente deve amar a igreja, não como o fim em si, mas amar a igreja porque Jesus ama a igreja. Quem é a igreja? As pessoas. A gente deve amar a obra do Senhor, não como o fim em si, mas como o meio. Porque a prova e a materialidade do nosso amor para com Deus é amando as coisas que Ele ama. O que Deus ama? Primeira coisa, Deus ama pessoas. Deus ama a sua obra. Deus ama aquilo que Ele colocou no nosso coração. A gente deve seguir a visão de um líder, não como um fim em si. É visão de homem, não. Irmãos, eu creio na seriedade dos nossos líderes. Eu creio no comprometimento dos nossos líderes, na visão que Deus coloca no coração de cada um para ser feito algo aqui na igreja, no reino do Senhor. Então eu vou honrá-los não como um fim em si, mas como um meio. Tem uma visão para a igreja. Há uma visão para a igreja. E eu vou terminar falando algo que eu falei ontem. É difícil, sabe? É difícil um botafoguense ter que elogiar o Flamengo. Meu Deus, é luta. É ter que dar um tiro no pé. Mas é inegável as conquistas que o Flamengo teve em 2019. Como botafoguense eu falo com tristeza, mas é verdade. Mas é Geraldo, né? É Geraldo Jesus, o técnico? Jorge. Vocês acham que Jorge Jesus levou o Flamengo a ganhar aqueles títulos? Se não dependesse do empenho de cada um ali, jamais ganharia. Jorge Jesus não pegou o time e botou nas costas e falou, vamos ganhar todos os títulos e bater todos os recordes. Ele simplesmente apontou o caminho. E ele simplesmente buscou extrair de cada um o máximo de potencial que eles tinham. E o resultado final não foi honra para Jorge Jesus. Tanto é que eu nem lembro do nome. Mas Gabigol eu sei. Nem sei o nome dele, mas Gabigol eu sei o nome dele. Pelo menos o ditado dele, né? O apelido dele. Ou seja, o nosso papel aqui é apontar para você o caminho. E tentar falar assim, bora, você consegue. Você é capaz. Você consegue ir mais além. Você consegue. E o resultado disso é alcançarmos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E no final, quem será honrado?
Quem será honrado? Será o líder? Não. As suas conquistas individuais, quem vai receber a honra é você. Nas suas conquistas individuais diante de Deus, quem vai receber o galardão não é o pastor. Nas suas conquistas individuais, quem receberá o galardão será você. Entenda isso. Nós não somos donos do reino. Nós não somos donos do reino. Nós simplesmente somos agentes nas mãos de Deus, que está falando para você, olha, você é capaz de ir mais além, você é capaz de conquistar coisas grandes no reino do seu Deus. Abra o teu coração e deixe Jesus trabalhar na tua vida. Entenda isso. Aleluia. Feche seus olhos nas suas mãos. Oh Deus, te adoramos. Esconda-me em ti.